e vai estar pregando a palavra de Deus e abençoar o povo do Senhor nesta noite. Eu gostaria de pedir aos irmãos, realmente a quietude, a reverência ao Senhor, porque Ele está aqui em nosso meio. Deixa para conversar depois, deixa para atender ligações de celulares depois. Essa é a hora que Deus vai falar aos nossos corações. Vamos orar? Querido Deus, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração e use grandemente o teu servo, o pastor Jerry, nesta noite. Agradecemos a Ti por tudo, Pai, e louvamos a Ti no nome de Cristo. Amém. Boa noite, amados. Prazer estar aqui com os irmãos. É a segunda vez que eu prego aqui nesta igreja, sendo que a primeira vez foi no culto de jovens, acredito que uns 10 anos atrás, mais ou menos, mas foi marcante, me lembro até hoje o tema, e aquela mensagem ficou muito no meu coração, mesmo que eu tenha pregado. Serviu mais para mim, acredito, do que para os jovens. De fato, venho lá da terra do Vale do Açu, cidade quente, muito quente, mas sou do Agreste, sou da cidade de Nova Cruz, e estudamos no seminário de 2002 a 2005. Nesse período trabalhamos no ministério como pastor auxiliar do pastor Tenório. Em 2008 recebemos então o convite da Igreja Batista Regular de Açu. Desde então, novembro de 2008, estamos lá trabalhando para o Senhor. E aqui estamos, recebemos esse convite, um desafio tremendo, para estar aqui com os irmãos, meditando acerca de um tema e numa conferência tão importante, fundamental para a vida de qualquer igreja. De fato, é um desafio, pois estou diante de uma igreja que tem sido exemplo no meio batista regular, como uma igreja que tem desenvolvido na prática missões, sobretudo missões urbanas, e tem de fato saído das fronteiras o testemunho dos amados. Então, prazer estar aqui com os irmãos nesses 2 dias de conferências. Eu peço que os irmãos tenham um pouco de paciência e nos apurem aí por uns 40 minutos na nossa mensagem hoje à noite. E amanhã a escola dominical, a EBD, bem como também amanhã à noite. Queria encorajar os irmãos a não perderem esses momentos que serão, acredito e confio no Senhor, especiais e de grande encorajamento para todos nós. Primeiro subtema que nós escolhemos, uma vez que foi dado o tema, o pastor Walter deixou a gente bem livre para desenvolver sob a direção do Espírito Santo essa temática, foi esse tema. E missões, ainda há tempo, sugere tantos subtemas bons. Eu tentei, orando e pensando, refletindo na palavra de Deus, escolher alguns que reputei como temas que nos remetem a essa brevidade, nos remetem a essa urgência, nos remetem a essa necessidade da igreja de pensar e refletir. Pensar e refletir que não estamos aqui para sempre, de que as coisas não estão soltas, aleatórias, de que o tempo não está se passando. Não, vamos pensar nesse sentido. Realmente ainda há tempo. Ainda há tempo. Subentende-se que esse tempo vai passar. Subentende-se que esse tempo um dia vai acabar. Jesus vai voltar, a sua igreja vai subir. E aí não vai adiantar fazer missões no céu, né? Não vai adiantar querermos orar por missões no céu. Não vai adiantar queremos evangelizar no céu. Então é
ainda mesmo, ainda há tempo mesmo, literalmente falando. E penso eu que esse ainda há tempo, ele nos reporta diretamente ao conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus que o mundo lá fora não tem. As pessoas até acham que tem o conhecimento de Deus, mas na verdade não tem. Eu vou enfrentar umas dificuldades que eu não enxergo muito bem à distância, mesmo de óculos, então talvez aí me enrole um pouco nos slides. Mas se me enrolar, preste atenção em mim, tá certo? Os slides deixa aí só para se realmente você quer anotar alguma coisa. E o nosso texto base para hoje à noite é o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos 17. Missões, ainda há tempo de torná-lo conhecido, de tornar Deus conhecido. É esse o nosso subtema hoje. E esse texto, Atos capítulo 17, a partir do versículo 16, é um texto que muito fala no meu coração. É um texto que parece que o apóstolo Paulo está vivendo nos dias de hoje, né? E parece que nós estamos vivendo esses dias que o apóstolo Paulo viveu nos dias atuais. Porque não muda nada. Por incrível que pareça, não muda nada. Estamos aí no século 21 e não muda nada. A idolatria permanece a mesma, a rebeldia permanece a mesma, a falta de conhecimento permanece ainda a mesma, por incrível que pareça. E aí o apóstolo Paulo está no meio da sua segunda viagem missionária e se depara depois de uma fugida repentina de Bereia, perseguição, está em Atenas, na Grécia, numa cidade famosa, muito famosa na antiguidade. Uma cidade que tem um contexto maravilhoso. Eu acho que não vai dar para eu acompanhar por aqui, viu? Então pode até isolar aí, por favor, está muito distante. Presta atenção aqui em mim, tá bom? Vai ficar difícil, eu tenho aqui o esboço. Então, Atenas era uma cidade famosa, cidade da Grécia, cidade do berço da filosofia, do berço da política, da cultura, do berço do esporte, do berço de tantas outras coisas. Mas, embora conhecendo tantas coisas, aquele povo não tinha o conhecimento de Deus. Conheciam de tudo, menos de Deus. Sabiam de tudo, filosofia então, mas faltava o conhecimento de Deus. Era um povo próspero, famoso, tinha status, fama, mas era um povo pobre espiritualmente. Era um povo carente do conhecimento do verdadeiro Deus. De modo que a verdadeira sabedoria, a verdadeira filosofia, o verdadeiro entendimento, a verdadeira fama, o verdadeiro status está em conhecer a Deus. Conhecer a Deus, irmãos, é a maior riqueza que um homem pode ter. Conhecer a Deus é o maior bem, é o maior patrimônio que um homem, quando digo homem no termo genérico, homem e mulher, que um homem pode ter. Este é verdadeiramente rico, este é verdadeiramente feliz, este é verdadeiramente sábio. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo está. Num contexto onde as pessoas aparentemente sabem, aparentemente conhecem, mas na verdade não sabem, não conhecem, carecem de Deus. Carecem muito do conhecimento do verdadeiro Deus. O contexto religioso em que o apóstolo Paulo se encontra é deplorável, terrível. É tanto que aí no versículo 16 diz assim: quando Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Era uma idolatria que chamou a atenção, que causou indignação do apóstolo Paulo. Missões significa tornar Deus
conhecido a um povo que não conhece, a um povo idólatra, a um povo pagão, a um povo egoísta, amante de si mesmo, a um povo que não quer saber de Deus, a um povo que cria os seus falsos deuses, que não conhecem verdadeiramente a Deus, acham que conhecem, mas não conhecem. Sobretudo porque essa palavra conhecer Deus, ela naturalmente, basicamente, sintetiza o conceito de relacionamento. Quando eu digo conheço o pastor Walter, eu estou dizendo que me relaciono com ele. Conheço o pastor Jordão, me relaciono com ele. Sei quem é, profundamente, convivo, tenho contatos. É muito diferente de um saber sobre. É muito diferente de um achar que sabe. Ah, você conhece Roberto Carlos? Ah, sei quem é. Conhecer, não. A gente até usa a expressão conheço de vista, não é assim? Conheço de vista, só de vista mesmo. Hoje eu conheci o irmão Fabiano aqui, né? O famoso Biano Prótese, que muito prazer, irmão Biano Prótese, né? Meus olhos estão te vendo, né? E é interessante é que eu conheci ele mesmo sem ter visto, porque o pastor Jordão só fala nele, tem costume não, pastor Paulo. E ele só fala com o pastor Jordão. Eu digo, peraí, meu amigo. Mas eu conheci pessoalmente. Isso é muito diferente de saber sobre. É muito diferente. Essas pessoas que estavam ali em Atenas achavam que conheciam Deus, achavam que adoravam os deuses verdadeiros. Porque o apóstolo Paulo olha naquela cidade e vê altares, imagens de escultura de todo tamanho para todos os tipos de deuses, e aquilo fere o seu íntimo, fere o seu espírito, a sua alma, porque ele sabe quem é o verdadeiro Deus e sabe também quão enganadas estavam aquelas pessoas, carentes do conhecimento do verdadeiro Deus. Tão sábias humanamente falando, do conhecimento humano falando, mas carentes de Deus, carentes do verdadeiro conhecimento de Deus. Essa mesma necessidade ainda existe. Missões é para tornar esse Deus desconhecido, conhecido por nós, para que as pessoas também o conheçam. Ou seja, para que elas também aprendam a se relacionar com Deus. Ainda há tempo de tornar esse Deus desconhecido ainda conhecido. E como é triste, às vezes a gente vê pessoas tão inteligentes ainda. Esse ainda vai ser bem repetido nesses dias. Ainda sabem de tudo, conhecem tudo. O conhecimento humano dentro da universidade são doutores e doutores, mas estampam no Facebook uma imagem, uma idolatria, carentes do conhecimento do verdadeiro Deus. E muito me alegra quando vejo numa universidade, saudações pedagógicas, pastor Walter, estou concluindo o curso de pedagogia, e muito me alegra como estudante numa universidade, quando eu vejo uma doutora que é irmã em Cristo, quando eu vejo um mestre que é crente no Senhor Jesus Cristo e que defende a palavra de Deus nesses ambientes onde as pessoas acham que sabem tudo, acham que conhecem de tudo, são soberbas, mas carentes do verdadeiro Deus. O apóstolo Paulo está num contexto assim, e é lá nesse local chamado Atenas que o apóstolo Paulo está enfrentando. Dentro do seu auditório, as pessoas estavam ali, os epicureus, os estoicos, duas classes filosóficas de pessoas que pensavam diametricamente opostas, uma à outra, mas que representavam muito bem aquela sociedade, que representavam muito bem aquela cultura. Os epicureus diziam assim: o mundo está entregue ao acaso. Não há vida após a morte. Olha só o pensamento desse povo. Não há vida após a morte. O que vale é ser feliz fazendo o que deseja. O que vale é ser feliz fazendo o que bem quer. São os mesmos pensamentos dos dias atuais. Os epicureus ainda existem, viu?
estão por aí fora com a filosofia que vale ser feliz, não é assim? Ou como Rita, tia do pastor Tenório, que vale ser feliz para quem paga, para quem é juiz. Ou seja, casamento não vale de nada, o negócio é se juntar e ser feliz. Para quem paga, para quem é juiz. Para nada, né? Que vale ser feliz. E é esta a filosofia das pessoas lá fora. Falta-lhes o conhecimento de Deus. Eles não entendem nada, verdadeiramente nada sobre Deus. O mundo não está entregue ao acaso. Sim, existe vida após a morte. É exatamente por falta desse conceito correto acerca da vida após morte que leva a essa filosofia. Se não há vida após morte, portanto, é só aqui. Então, se é só aqui, eu vou aproveitar, eu tenho que me desgastar, eu tenho que passar noites na festa, na balada, todo dia, toda hora. Eu tenho que aproveitar ao máximo aqui. E num certo sentido, de acordo com essa filosofia, a filosofia deles, eles estão certos. Não estão certos diante do parâmetro bíblico da nossa filosofia cristã. Mas naquilo que, eles não conhecem a Deus. Você queria o quê? Que eles amassem orar, que eles amassem ler a Bíblia, que eles amassem vir para a igreja? Não, é incoerente esse pensamento. Então, naquilo que eles acreditam, o mundo está lá, morrendo na sua causa, morrendo inclusive naquilo que aquelas pessoas lá acham que vale a pena. Mas e nós? E na nossa filosofia, naquilo que a gente acha e sabe que é certo, que vale a pena, na nossa filosofia de vida cristã, estamos fazendo valer? Estamos nos doando a tal ponto? Estamos nos entregando? Esse espírito revoltante diante da idolatria, diante da falta de interesse do homem ímpio em querer saber e conhecer quem é Deus, nos revolta? Não faça como um irmão que eu tenho, que minha mãe, quando era viva, ela adorava Padre Cícero, né? Aí botinha lá o Padre Cícero, a bichinha comprava o Padre Cícero, quando ia olhar, estava lá o pescoço do bicho todo. Esses Padre Cícero não tem poder não, né? Sempre aparece com o pescoço quebrado, ela compra outro na feira, e se vê de todo canto, esses falsos deuses, né? E aí, quando ia olhar, o bichinho estava torto. Oxi, não é possível, que santo fraco é esse? Depois a gente descobriu que era meu irmão que ia lá e quebrava o pescocinho do bicho, botava no cantinho, né? Ele tinha tanta revolta, não faça isso em casa, respeito, né? Mas fala de Cristo, não faça o que ele fez. Ele era tão revoltado, a cegueira era tamanha, que ele não se aguentava. Ele ia lá e fazia isso. Infelizmente, ele fazia. Os estoicos já enfatizavam o contrário. Eles desprezavam a dor, a moral, era um dever. Moral era um dever para os estoicos. Enquanto os epicureus diziam assim, solta a franga. Já os estoicos, não. Aqui a gente tem que viver bem, a gente tem que ser moralista, né? A gente tem que viver corretamente. Então, enquanto uns diziam, não existe esse negócio de céu, de inferno, viva como quer, o que vale é você ser feliz. Já os estoicos diziam, não, o que vale é ser feliz, mas ser feliz fazendo o que é certo, ser feliz fazendo o que é bom. É exatamente para essas pessoas que Paulo, apóstolo, está aqui em Atenas, vendo essa idolatria terrível, vendo imagens de escultura de 21 metros, imagine muito bem, 21 metros de altura, feitas de bronze, de ouro, de marfim, de mármore, de todo tipo de joia. Como o apóstolo Paulo viu aquilo tudo e se sentiu, obviamente, estarrecido, indignado, pelo zelo, pela dedicação, pelo empenho daquele povo para nada, para falsos deuses vãos. E ele, conhecendo o verdadeiro Deus, o que é que faz? Vai apresentar este verdadeiro Deus, o Deus desconhecido, àquelas pessoas. E é esse Deus desconhecido que nós conhecemos, que também temos o desafio de apresentá-los
aquelas pessoas também, deixa eu passar aqui que eu já estou mais adiante, aquelas pessoas que não conhecem Deus. Meus queridos, é um desafio tremendo, porque ainda existem os epicureus históricos, ainda existem as pessoas que não querem saber de Deus lá fora. Lá em Açu, quando saímos para evangelizar, às vezes nós encontramos e nos deparamos com pessoas lá em todo lugar, que você está evangelizando, ela olha para baixo e é como quem diz assim: vai embora, né? Homem, pelo amor de Deus, vai embora, me deixa em paz. E você insiste, e ela, aí ela baixa a cabeça, você não fica com dor no pescoço. Mas você está vendo mesmo que você está ali sendo inoportuno, está abusando da pessoa, está incomodando, de que você não é bem-vindo. Logo, é uma tarefa difícil, em tempos difíceis, em dias difíceis, porque os homens são egoístas, os homens são amantes dos prazeres, os homens são idólatras, os homens não querem saber de Deus. Mas isso não pode nos desanimar. É exatamente isso que o apóstolo Paulo ele faz. Ele vai diante desse público e mostra o verdadeiro Deus a partir de 3 conceitos principais que eu queria compartilhar com os irmãos. Como e de que forma o apóstolo Paulo apresenta Deus para aquelas pessoas? Exatamente conforme aquelas dúvidas, exatamente conforme os pensamentos dos epicureus históricos. Paulo começa dizendo: Deus existe. Não como os epicureus diziam: vida, não tem vida após a morte. Paulo diz: não, existe vida após a morte. Deus existe. E o Deus a quem eu estou apresentando, pregando, é um Deus que, está dando para ver? Soberano. Irmãos, eu tremo diante desse conceito paulino de missões. Eu tremo diante dessa realidade. Paulo começa a apresentar Deus a um povo que não conhecia Deus. Paulo começa a apresentar o Deus desconhecido, porque ele conhece esse Deus, e ele começa dizendo: o Deus que eu conheço e que vocês não conhecem, ele é um Deus o quê? Soberano. Isso implica em dizer que Deus ele está acima de tudo e de todos. Isso significa dizer que Ele é Senhor. Isso nos faz lembrar a comissão de Cristo aos discípulos, quando Ele disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Irmãos, quando nos prestamos a esta missão de tornar Deus conhecido, estamos fazendo um trabalho, estamos atendendo a um chamado de um Deus que é soberano. Você entende isso? Você compreende isso? Você está amando de um Deus soberano, que está acima de tudo e de todos. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo enfatiza aí nos versos 24. Acompanhe comigo, eu não vou esmiuçar o texto todo, obviamente, por causa do tempo. 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. O apóstolo Paulo apresenta Deus, o Deus soberano, como um Deus criador. Primeiro ele diz: esse Deus soberano, ele é um Deus criador, um Deus que criou os céus e a terra, o Deus que de um só fez toda a raça humana. Com isso, o que é que Paulo estava querendo inculcar na cabeça dos atenienses? A vida não é aleatória.
A vida não é uma passagem por aqui, depois que morre se acaba, a terra come, não. A vida é um dom de Deus. Deus, o Criador, criou todas as coisas. Ele é Senhor do céu e da terra. E não pode ser representado por figuras, por imagens de escultura. Ele é Senhor do céu e da terra. Inclusive, não é servido por mãos humanas, não precisa do homem, mas o homem precisa de Deus. O apóstolo Paulo está defendendo a tese de que Deus, Ele é o Criador, de que Deus criou o ser humano, de que Deus, Ele é o Senhor do céu e da terra, e por isso o homem deve-lhe adoração, deve-lhe o temor, deve-lhe o respeito, deve-lhe a dedicação, a vida, a gratidão, e não às imagens de escultura, e não aos falsos deuses. É isso. Quando se deparar com alguém e for apresentar Deus, por favor, apresente um Deus que é Senhor, apresente um Deus que é soberano, apresente um Deus que é o Criador, que é o Deus independente do homem, que o homem é que precisa dele, não ele precisa do homem. É esse o nosso Deus. É esse o Deus que o mundo lá fora não conhece. Não se importa com o resultado. Mostre o que Deus é. Mostre o que Deus Ele tem, o que Deus faz. Mostre os atributos de Deus. E não se importa se a pessoa não aceitar Cristo. Não estou com isso dizendo que você não vai ter sabedoria para falar de Cristo. Sim, mas não seja por isso menos ousado. Porque via de regra a gente vê evangelistas implorando, olha, aceite Cristo, né? É um choro, sabe, como se Deus é que precisasse do pecador. E esse, sinceramente, não é o Deus da Bíblia. Você entende isso? Entende por que Cristo disse: ei, não lance pérola aos porcos? Sim? Entende? Então apresente um Deus que é Senhor, que é soberano, irmão. Apresente um Deus que é Criador, desse que está lá fora, que se apartou de Deus, que não conhece, que não se relaciona com Ele. Mas é Deus que o sustenta, é Deus que lhe dá vida, é Deus que lhe dá respiração, é Deus que lhe dá alimento. Porque aí no versículo 25 diz isso: Deus não precisa do homem, mas pelo contrário, Ele é quem a todos dá vida, respiração, e tudo mais. É esse Deus que o mundo lá fora não conhece. Eles estão sendo beneficiados por meio da bênção geral, da graça geral, universal, e nem sabem. E nem sabem de onde vem isso. E estão dedicando e dando esta glória a deuses falsos. Não. O nosso Deus, o Deus que nós conhecemos, o Deus que nós cremos e pregamos, é um Deus que é independente do homem. Não depende do homem para nada. Ele é um Deus soberano. E aí vem uma aplicação para nós cristãos, que muitas vezes achamos que somos importantes demais, né? Se não viermos à igreja, a obra de Deus vai parar? Vai? Não, porque é dele, né? Se não fizermos ele conhecido, ele não vai fazer-se conhecido? Vai. As pedras vão clamar, mas que as pessoas vão ouvir, vão saber, vão. Ah, se vão. Um dia jumento de balão falou, não é possível, não, vai. Então, irmãos, nós não somos lá essa coisa. É um prazer, um privilégio a gente falar em nome do Senhor. É um prazer, um privilégio aproveitar não sei, os letrados que me corrijam, advérbio de tempo, que denota para nós que o tempo está se exibindo, que está cada dia mais perto, mais próximo.
Se eu não servir, ele não vai ser servido? Vai. Ai, como vai? Se eu não contribuir com missões, a obra dele vai parar? Vai não, vai não. Vai continuar. Então Deus, ele é um Deus soberano. Ele é um Deus soberano. Paulo também diz, ele é o autor da vida dos homens. No verso 26, ele diz, de um só fez toda a raça humana. Ele é o Criador do homem. Está em que slide aí? Não estou vendo não. Pode fechar aqui, por favor. Estou vendo, estou enxergando, estou cego aqui. Estou igual os atenienses, tateando para ver se achavam Deus. Eu estou tateando para ver se acha ali onde eu estou nos slides. Deus, ele é o Criador dos homens. E sabe, pode parecer até um argumento simples, pode parecer até um conceito simples, mas não é. E é isso que nós precisamos mostrar para os homens lá fora. Eles são criaturas de Deus. Foi Deus quem os fez. E eles devem obediência a esse Deus. Eles devem conhecimento, gratidão a esse Deus. Deus os fez perfeito. Deus fez o homem perfeito, Eclesiastes 7:29, mas ele se meteu em muitas astúcias. E como se meteu em muitas astúcias? Deus criou o homem para buscá-lo. No versículo 27 diz, para buscarem a Deus. Deus, quando nos fez, ele nos fez com um propósito de relacionamento. Deus quis se relacionar conosco, com os homens. E esse relacionamento ainda está pendente. Foi quebrado lá atrás. Foi rompido lá atrás, no passado. E os homens lá fora precisam ouvir isso. Precisam ouvir que Deus quer se relacionar com os homens. E que é necessário haver uma conversão. É necessário haver arrependimento. É necessário haver uma busca por parte do homem a esse Deus. Uma vez que o próprio Deus já tem buscado reatar este relacionamento desde a queda. Deus tem buscado se relacionar com o homem. O profeta Jeremias mesmo já falou sobre isso. O profeta Isaías, buscai o Senhor enquanto, olha aí, se pode achar, invocai enquanto está perto. E Deus, por meio do profeta Jeremias, disse, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus, ele é um Deus que tem interesse em relacionar-se com o homem, criatura sua, feitura sua. Mas os homens têm virado as costas para esse Deus. Você entende a dor de Jesus quando ele olha para Jerusalém e brada, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que a ti foram enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar, esse povo, como a galinha faz com seus pintinhos, de fato, de verdade. Quantas vezes Deus não tem chamado pessoas, homens que não conhecem, para ter um relacionamento mais íntimo, mais pessoal, de criador e criatura, de pai, de filho, de senhor e de servo com ele. Mas os homens têm rejeitado, têm endurecido os seus corações e não têm procurado, não têm buscado a esse Deus. E talvez não devamos nós, hoje que um dia não conhecíamos a esse Deus e hoje conhecemos, ignorar essas pessoas. Porque quantas vezes lá no passado, antes de conhecermos a Cristo, também nós não dissemos não, né? Quantas vezes fomos chamados para um culto e a gente disse não? É verdade ou é mentira o que eu estou dizendo? E hoje estamos aqui, essas pessoas estão cegas, estão dizendo não, e elas vão dizer não até que um dia de fato o poder transformador de Deus mediante o Espírito Santo e a palavra de Deus os convença e os converta dos seus maus caminhos, e estes homens se voltem para Deus e venham a buscar a este Deus. Por quê? Porque o conhecem, porque se relacionam com Ele
Disse Jesus: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus, e ao seu Filho, a quem enviaste. Vida eterna é relacionamento com Deus. Vida eterna é relacionamento com Deus. Conhecer a Deus é viver a vida eterna. E é exatamente por isso que o povo lá de fora, que os ímpios, não têm vida. Eles não se relacionam com Deus. Eles não conhecem a Deus. Deus criou o homem para representá-lo. No versículo 28 diz aí: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. O apóstolo Paulo, que era conhecedor de tudo, inclusive da filosofia grega, ele diz: os vossos poetas têm dito isso, deles somos geração. O homem é geração de Deus, é feitura de Deus, é uma representação de Deus. Mas este homem não tem representado verdadeiramente Deus desde que Adão pecou, desde que houve a quebra, a cisão na comunhão entre Deus e o homem com Deus. É por isso que nós precisamos mostrar ao homem lá fora, aos ímpios, aqueles que ainda não conhecem a Deus, que é necessário, mais uma vez, haver uma readação, haver uma união, uma retratação no relacionamento dos homens para com Deus, mediante Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, o verdadeiro Deus, que veio a este mundo na plenitude dos tempos, representar plenamente o verdadeiro Deus, para que por meio dele o homem possa ter vida e possa se chegar a Deus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o mediador, e é isso que nós precisamos levar ao conhecimento daqueles que não conhecem, isto é, que não se relacionam ainda com Deus. Primeiro, Deus, ele é o soberano sobre os homens. Segundo, ele é o autor da vida dos homens. E terceiro e último, o apóstolo Paulo também mostra que Deus, ele é, sim, o juiz dos homens. O juiz. Então, contrariando literalmente o pensamento dos epicureus e dos estoicos, né? Ah, o que vale é ser feliz. Paulo está dizendo: ó, não. Felicidade realmente está em Deus. Felicidade começa com Deus. E a mensagem de que Deus, ele é um Deus que julga, a mensagem que Deus, ele é um Deus que pune, que é um Deus que é amor e que é justiça, que é um Deus que ama, mas também que é severo, que é benigno, mas que é justo, também tem que ser levada àquelas pessoas lá fora, para que elas não se enganem, para que elas não achem que realmente a vida aqui é só aqui e acabou, morreu, acabou. Não. Deus é juiz. E aí no versículo 30 e 31, o apóstolo Paulo encerra esse discurso com aqueles atenienses, dizendo: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora porém notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependem, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Jesus é esse varão. Ou seja, Paulo está dizendo aos atenienses que não conheciam a Deus, diz: olha, Deus que é Senhor, o Deus que é o Criador, o autor da vida, ele um dia vai julgar os homens. E esse Deus que é juiz, ele exige do homem arrependimento. Esse Deus soberano, que é Senhor, que é o meu Criador, ele exige da minha parte arrependimento. Arrependimento da idolatria, arrependimento dos pecados,
arrependimento da falsa ideologia da felicidade, arrependimento do materialismo. Sim, ele exige arrependimento. Você que está aqui em nosso meio, talvez porventura haja aqui alguém em nosso meio que ainda não conhece verdadeiramente esse Deus que é o seu Criador, esse Deus que é soberano, esse Deus que existe, mas que você só escuta falar, ouve falar, que não experimentou ainda, que não conhece ainda, que não tem um relacionamento com Ele ainda. Esse Deus, Ele é real, Ele existe, Ele é soberano, é o autor da vida e Ele exige arrependimento. E aqui o texto bíblico, ele é claro, ele diz que todos e em toda parte, todos e em toda parte. Portanto, é uma mensagem de arrependimento individual. Outro dia, eu pregando, falando sobre o arrebatamento da igreja, e aí uma pessoa disse: pastor, mas quer dizer que se eu não aceitar Jesus eu não vou? Não vai não. Eu agarro na sua perna e vou, eu balanço a perna para você cair. Ora, quer ir nas minhas custas? Não, é individual, todos em toda parte, é cada um. Se eu pudesse fazer essa decisão de arrepender-se pelo meu pai, pela minha mãe não, né? Eu conto um pouco do testemunho dela, pelos meus irmãos, pelos meus amigos, pessoas que eu tanto amo, e que você também, vou falar um pouco, senão você vai começar a chorar, porque só de pensar, a gente começa a querer chorar, porque só de pensar em passar a eternidade no inferno, porque Deus, Ele vai julgar, é fato, é verdade, não é mentira. Então, dói saber disso, dói saber que você, talvez perdendo um parente, nunca mais o haveu. Isso dói demais. E saber que ele está no inferno e que sofre para dedéu, sofre demais eternamente. Então, enquanto há tempo, vamos apresentar esse Deus que eles não conhecem, na esperança de que um dia eles venham a se arrepender, mudar, é a metanoia, mudar o seu pensamento acerca de Deus, e não viver, que vale é ser feliz, não, o que vale é servir a Deus, o que vale é conhecer a Deus, o que vale é amar a Deus, o que vale é conhecer esse Deus que é soberano. Sou fraco não, viu? Sou filho dele. Está entendendo? O prazer, a paz que dá, a segurança que dá. Que coisa maravilhosa é poder deitar e ter um sono suave, tranquilo, porque sabemos que estamos na proteção, debaixo do cuidado desse Deus que é soberano, desse Senhor que é o meu Criador e que me tornou filho seu, herdeiro seu, porque um dia eu me arrependi dos meus pecados. Então, mudar esse pensamento acerca de Deus, viver em função de agradar a Deus, olhar para esse Deus e dizer: Senhor, é muito bom te conhecer, Senhor, é muito bom te servir. Recentemente eu ouvi falar de uma pessoa que já esteve no ministério pastoral e que amaldiçoou o dia em que ele foi para o seminário. Porque, e tem mais, se converteu no seminário, conheceu Deus no seminário, por isso que ele disse: eu amaldiçoou o dia que eu fui para o seminário, porque foi lá que ele conheceu a Deus, se converteu lá no seminário. Que tristeza isso, né? E não fazer como o salmista: que mais tenho eu no céu, senão a ti, e na terra não há em quem eu me compraza, além de ti, Senhor. Aqueles que verdadeiramente conhecem esse Deus, aqueles que verdadeiramente se arrependeram dos seus pecados, têm esse pensamento acerca de Deus, e vivem para agradá-lo, vivem em função dele. Mas
Os ímpios precisam aprender e ouvir que Deus ele estabeleceu um dia para julgamento. E esse dia qual é? O dia do juízo final, o dia do grande trono branco. O dia do grande trono branco. Versículo 31 diz isso: ele estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça. E quem vai ser o juiz? Quem? Jesus. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Este é o Deus que tem sido rejeitado pelos homens lá fora. Jesus Cristo. É Ele que vai julgar aqueles que o têm rejeitado. Um dia, todos vão estar diante de Deus para serem julgados. E esse julgamento será um julgamento justo. 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 Ninguém vai estar no trono branco injustamente. Não. Vai estar realmente porque merece estar. É o lugar dele. É o lugar dele. Outro dia, lendo um artigo que ficou na minha memória, e o título do artigo era: suponha que um ímpio vá para o céu. Você imagina o que é que um alcoólatra vai fazer lá? Lá não vai ter um mezinho para ele, não vai ter, né? Hein? Lá não vai ter, né? Imagina um drogado. A maconha aqui, não tem não. Não é seu lugar. Não é lugar para mim. Ainda diz, não, depois que morre, né? Deus me deu um bom lugar. Bom lugar? Não existe isso. Bom lugar é o céu. Para o céu só vai se arrepender e aceitar Cristo como Salvador. Então, da mesma forma, o que é que tem a ver o crente no inferno? Não tem, né? Tem nada a ver. Não tem comunhão. Lá não tem nada que o crente sinta prazer. É incoerente. É por isso que não pode haver comunhão entre luz e trevas. São coisas opostas, antagônicas. Mas aqueles que vão estar diante de Deus sendo julgados estarão ali com justiça. Sabe o que foi que aconteceu depois que o apóstolo Paulo pregou este sermão? No verso 32, os epicureus e estoicos, tão sábios, diz assim o texto, quando ouviram falar de ressurreição de mortos, que era o que eles não acreditavam, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso que ouviremos noutra ocasião. Desprezaram a palavra, desprezaram o evangelho, desprezaram a palavra de salvação. Mas a essa altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Que coisa maravilhosa! É certo que a maioria vai rejeitar. É certo. É certo que a maioria vai dizer não. É certo. Não tenha dúvida disso. É certo porque a porta do céu é estreita, não é assim? É estreito e apertado o caminho, mas conduz à salvação. É certo que a maioria vai rejeitar, mas uma minoria aceita. Olha aí o exemplo. É certo que aqueles que não conhecem, a maioria vai continuar sem conhecê-lo, vai morrer nos seus pecados e vai ser julgado, vai ser condenado. Mas é certo também que uma minoria vai se prostrar diante de Deus, vai reconhecê-lo como o Senhor soberano, como autor da sua vida, como juiz, e vai se arrepender e confessar Jesus Cristo como Salvador. Não desista de pregar, não desista de tornar esse Deus desconhecido conhecido. Não desista, fale, não se importe com os resultados. Está vendo aqui? Os resultados é Deus quem vai dar. Deus é quem vai tocar nos corações. Deus é quem vai convertê-los.
Deus é quem vai chamá-los e quem vai convencê-los. É esse Deus desconhecido que nós conhecemos que é preciso ser levado àquelas pessoas. Um Deus soberano, autor da vida, juiz dos homens. O resultado? Não tenha dúvidas, muitos não vão dar ouvidos. Muitos vão baixar a cabeça e dizer: oh, vai embora, quero ouvir isso não. Muitos vão bater a porta na sua cara. Mas uns poucos, alguns poucos, vão abrir a porta, como também vão abrir a porta do coração e vão crer na mensagem do Evangelho. Missões, ainda há tempo de tornar Deus conhecido. Um Deus desconhecido que nós conhecemos, e conhecemos bem. Conhecemos? Levemos este sabor ao mundo que anda em dissabor. Baixemos nossas cabeças, vamos orar. Senhor, é maravilhoso, ó Pai, conhecer-te, é maravilhoso conhecer a Tua Palavra. Como é bom, Senhor, saber que Tu és o Senhor, Criador, soberano Deus, magnífico Deus, Criador de todas as coisas, nosso Criador. Como é bom saber, ó Pai, que o Senhor tem buscado se relacionar com o homem, e nesse tempo tem realizado grandes empreitadas espirituais. A maior delas, Senhor, foi a maior lição de amor que o Senhor provou ao homem quando enviou Teu Filho a morrer naquela cruz do Calvário, a padecer aquelas dores, para que por suas chagas fôssemos sarados. Pai, é esta a verdade, é este conhecimento que o mundo lá fora não tem, e que nós, Pai, precisamos levar, precisamos falar, precisamos bradar, gritar, proclamar enquanto é tempo, Deus. Coloque em nosso coração a ousadia, o amor. Coloque em nosso coração a indignação que houve no apóstolo Paulo, quando diante de tanta idolatria, de tanta ingratidão, diante dos homens virando as costas para o Senhor, impulsionou a levar o Senhor ao conhecimento daquelas pessoas. Não nos permitas, ó Pai, ficar prostrados, nos acovardarmos, calarmos, nos desanimarmos diante da falta de resultados, diante da rejeição que assola a Tua igreja, a obra de evangelização, Senhor. Mas nos encoraja, Deus, a falar, a testemunhar, a insistir em mostrar um Deus desconhecido que os homens não conhecem, mas que nós conhecemos. Torna-te a revelar-te a nós, para que assim falemos em Teu nome, para que por meio de nós, através de nós, o Senhor seja conhecido também, através das nossas ações, através da nossa fala, através do nosso pensar, do nosso testemunhar. Nos abençoe, Pai, nesses dias, hoje ainda, amanhã, pela manhã e amanhã à noite, para aprendermos e sermos encorajados a pensar e refletir. Ainda há tempo de realizar missões. Ainda há tempo de pregar a Tua palavra, de ganhar almas para o Teu reino. Obrigado, Senhor, por tudo. Agradecemos-te em nome de Jesus. Amém. Passa a palavra então, apóstolo Glauber. Obrigado pela atenção.